noite para todo mundo. Vou convidar vocês a se unirem comigo a uma oração. Quem se sentir confortável para fechar os olhos, se acomodar bem na cadeira, da melhor forma possível, respirando profundamente e entrando em contato com o nosso próprio coração. Senhor, nós aqui essa noite queremos te encontrar por meio das reflexões, por meio da oração. Queremos nos melhorar, por isso estamos aqui. Nos ajude, Senhor, somos ainda tão pequenos, erramos muito, mas sabemos que o teu caminho é o caminho da felicidade. Se conosco, Senhor, nos inspire, agora e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre compaixão, né? As palestras desse mês são sobre compaixão. E aqui, para a nossa reflexão da noite de hoje, nós vamos falar sobre a compaixão na nossa evolução espiritual, o papel da compaixão. E para a gente começar, eu queria pensar sobre a palavra compaixão, né? Paixão é uma palavra que tem uma origem que pode ter vários caminhos. Então, por exemplo, patologia vem de paixão e quer dizer doença, né? Mas a paixão de Cristo, por exemplo, né, que a gente ouve falar lá na Páscoa, ela é o sofrimento de Cristo. Então, a paixão pode querer dizer sofrimento ou sentimento. A compaixão significa ficar aberto para sentir com a outra pessoa, sentir o seu sofrimento. Então, isso é a compaixão. A origem da palavra lembra a gente um pouquinho empatia, né? Porque empatia também tem a mesma origem, né? De patos, de sofrimento, de sentimento. E o em também é um prefixo que lembra isso, esse movimento, né, em direção a outra pessoa. Mas tem uma diferença entre compaixão e empatia. A gente não usa no mesmo contexto. As duas são maravilhosas e hoje nós vamos falar de compaixão. Mas a empatia, eu posso ser empático sem me movimentar muito. Simplesmente escutando, simplesmente compreendendo, perdoando, né? Então, a empatia, gente, é um negócio fundamental na nossa vida. Mas a compaixão, aqui a gente está falando de um sentimento que me movimenta de uma forma diferente. A gente pode perceber a palavra compaixão lá no Novo Testamento. Muitas vezes, Jesus se compadece, está escrito lá. Tem várias passagens que está escrito assim. E Jesus, vendo as multidões, se compadeceu delas e curou os doentes. Então, Jesus se compadece e depois ele age, ele cura, ele traz a palavra, né? Ele orienta. Ou tem outras cenas, tem um cego, e aí Jesus, está escrito isso, e vendo o cego, Jesus se compadeceu, colocou a mão nos olhos. Então, assim, a gente percebe já no Novo Testamento a compaixão colocado como aquilo de sentir com o outro e se movimentar para tentar ajudar. Não é só sentir, né? Não é só sentir pena, porque às vezes a gente sente pena e não faz muito com isso, né? Ai, você fica com uma pena daquela pessoa né? E é só isso. Mas a compaixão não, a compaixão é um sentimento mais profundo, em que a gente sente que aquele outro está sofrendo e que eu posso contribuir de alguma forma. Tem alguma coisinha que eu posso dar para essa pessoa. O que será? Pode ser uma ajuda material, pode ser um apoio, uma orientação. E, aliás, gente, pode ser um sorriso, né? Um sorriso sincero toca o nosso coração. O sorriso sincero, ele desperta em nós a afetividade. A afetividade mais amorosa possível. Porque quando a gente vai adoecendo, muitas vezes a gente embota isso. Então a gente vai ficando ali, o mau humor, por exemplo, né? Você vai ficando ali, fechado, raivoso. Agora um sorriso sincero, uma palavra amorosa, né? Isso nos ajuda. Isso a gente pode oferecer em muitos momentos. Ou a oração. Orar por alguém. Isso também pode ser um gesto de compaixão, né? Se de repente não tiver uma outra coisa que eu possa fazer. E aí, para a gente avançar um pouquinho mais, primeiro tem uma frase do Emmanuel que fala assim, ó, a compaixão é o primeiro degrau para ter acesso ao amor que Jesus nos deixou.
Então, a compaixão é um caminho, que é sentir a dor do outro e me movimentar de alguma forma, fazer alguma coisa por esse outro, me colocar no lugar de quem pode ajudar. E aí tem um outro texto do Emmanuel que se chama Compaixão, que eu quero ir lendo e pensando junto com vocês. Então, o Emmanuel, né, que é o espírito, o guia do Chico Xavier, ele deixou muitos textos bonitos, né, orientadores, profundos, e tem também alguns livros que são históricos, bem bonitos também. Mas nessa mensagem mais curtinha, ele fala assim, ó: quando te ergueres em prece ao coração augusto e misericordioso do Pai Celestial, ou seja, né, quando a gente for sentar para rezar, ele diz assim: não esqueças que ao redor dos teus passos ecoam as súplicas de milhões de seres, implorando-te compaixão. Então, o que ele quer dizer com isso? Claro, gente, a prece é muito importante na nossa vida, porque a prece é a forma da gente se conectar com Deus. Mas quando a gente vai buscando, né, pedir, quando a gente vai buscando conexão, né, vocês veem na casa espírita, tudo que a gente vai fazer, a gente faz uma prece no começo, a gente faz uma prece no final, porque a gente quer essa conexão. Mas o Emmanuel está lembrando, olha, quando você vai pedir, quando você vai se conectar, lembra que tem um monte de gente pedindo para você, ao seu redor, ao nosso redor, sempre tem muita gente precisando de ajuda. E aí ele continua: anota-lhe o tom de expectativa e de angústia, e não desdéns auxiliar. Ou seja, presta atenção, não perca a oportunidade de auxiliar. Aprende a guardar na acústica da própria alma a essência divina do amor infatigável, para que a paciência e o sorriso, né, porque é isso, o sorriso sincero, ele desperta o amor. Para que a paciência e o sorriso te ensine a recolher, sem alarde e sem queixa, todos os impactos do sofrimento alheio. Ou seja, aqui o Emmanuel vai lembrando para a gente que tem muita gente sofrendo ao nosso redor. E ao invés de fugir desse sofrimento, muitas vezes a gente faz isso, não aguento, não quero ver, estou lembrando aqui de situações. Teve uma época que eu visitava asilo, e tinha uma amiga muito querida, muito, muito empática mesmo, né? Ela ia e ela ficava com tanta pena dos velhinhos, que chegou um momento que ela parou de ir. Ela falou, não aguento, Silvia, não vou mais. Vejam, quando ela tem essa atitude, ela está pensando em quem? Nela ou nos velhinhos? Entendem? Assim, claro, eu estou entendendo a dor dela. Ela fica ali muito impactada com o que ela está vendo, porque ela não percebe que aquilo é uma fase da vida espiritual daquela pessoa. Todos nós passamos por muitos sofrimentos. E algumas pessoas, em alguns momentos, você vê assim, a pessoa está sofrendo muito. E é por isso que a gente pode ajudar. Então, só ficar estacionado na pena, não se compadecer, para agir de alguma forma, às vezes vai anulando uma boa intenção. Então, a ideia não é essa. Né? A ideia é perceber que, conforme eu vou ajudar alguém, vai me doer. Claro que vai me doer. Né? Eu me lembro de uma vez, uma estudante de enfermagem falou assim para mim, como é que eu faço para não sentir a dor do paciente? Claro, disse comigo, não tem jeito. Você vai atender, você está fazendo enfermagem. Então, vai doer. Agora, a gente não precisa ficar estacionado na dor, porque a partir do momento que eu vejo que eu posso auxiliar de alguma forma, não sei vocês, mas sempre que eu vou ao hospital e consigo ali encontrar profissionais da enfermagem que me dão atenção e orientação, olha, pode ser o desfecho que for, eu saio aliviada, porque eu tive atenção. Então, olha quanta coisa, independe da doença. A doença está ali, a doença matou, tanto faz. Agora, a atenção, o carinho, o apoio, é isso que todos nós precisamos. E se nós precisamos, tem momentos que a gente pode ser aquela pessoa que pode oferecer. E vai doer um pouquinho, vai doer sim, né? Mas vai transformar também. Então, para eu ajudar alguém, eu tenho que sentir a dor desse alguém. Veste cada dia a túnica do entendimento, e encontrarás por toda parte a ignorância e a penúria, te rogando amparo e compreensão. Então, a partir do momento que a gente coloca como decisão, eu quero ajudar, eu quero compreender, a gente vai ver aí pessoas precisando. Observarás a dor de mil faces, estendendo-te as mãos à procura de migalha, de fraternidade e carinho. Agora aqui ele vai fazer um parágrafo bem interessante para a gente não se enganar de que é só a pobreza material que necessita de compaixão, só a doença, não é. Então ele fala assim, ó, aqui mascara-se, essa expressão aqui e ali quer dizer, há situações
em que mascara-se na forma de delinquência, ou seja, de crime, né? Na maldade, naqueles que não tiveram as tuas oportunidades de educação. Então, tem hora que a gente vai encontrar pessoas que estão precisando da nossa compaixão e essas pessoas estão no crime. Essas pessoas estão na maldade. Essas pessoas estão perdidas nos vícios. Mas quando a gente olha para elas e pensa, peraí, deixa eu olhar para minha vida. Quanto privilégio eu tive. E por isso que eu não estou na vida dessa pessoa. E fica aquela pergunta, né? Será que se eu tivesse vivido a mesma condição, mesma situação que essa pessoa passou, será que eu também não estaria caído? Será que eu não teria caído de forma ainda pior? Quem somos nós, né? A gente se conhece muito pouco. O que a gente consegue ser hoje tem a ver com a trajetória que a gente teve até hoje. Mas o nosso espírito é imortal. Então a gente sabe que grande parte dos nossos sofrimentos e dificuldades, né, tem a ver com aquilo que eu ainda não consegui aprender de outras situações. E aí a vida traz a oportunidade agora. Agora, assim, o que é importante nessa reflexão sobre compaixão? Sempre que eu consigo me entregar para a compaixão, a minha dor e o meu sofrimento fica diferente, fica um pouquinho menor. Quando eu olho, escuto o outro e falo, meu Deus, tem gente sofrendo muito mais do que eu. E se eu escutar, tem hora que é só escutar. Não precisa ficar dando a solução para os outros. Porque quando a gente está desabafando, não é, gente? Você está desabafando com alguém. Você não quer solução. Você só quer apoio. Você só quer compreensão. Você só quer que alguém te fale, nossa, que difícil. Poxa, o que eu posso fazer para te ajudar? E tem hora que o que a pessoa pode fazer para te ajudar é te escutar sem julgar. Já é um grande ato, não é? Bom, e aí ele continua. Adiante, surge na roupa espinhosa do desespero a que se acolhem os companheiros em provas amargas. Então a gente vai encontrar pessoas em desesperos quando nós também, né, estamos vivendo aquelas situações muito difíceis, em que a esperança não está ali no campo de visão da pessoa. O desespero, ele é um problema grave no nosso psiquismo. Porque a forma como a gente se organiza mentalmente precisa do elemento futuro com esperança. Eu preciso ter fé, eu preciso ter confiança, não é? A gente entra dentro do ônibus com a confiança, com a esperança de que o motorista ou a motorista vai nos levar para onde a gente precisa. Você entra dentro do carro, começa a dirigir com a confiança de que o carro vai responder. Então, o tempo todo a gente precisa estar confiante, senão a gente não consegue nem andar. Agora, quando psiquicamente a gente vai caindo em situações de vazio de esperança, isso nos adoece ainda mais. E o pior, né? A gente pode cair em armadilhas, né, do tipo, bom, já que não existe justiça de Deus, já que não existe Deus, eu mesmo vou resolver essa situação. E a gente faz tudo errado e depois se arrepende. Não é? Então, a esperança ela é um elemento central na nossa saúde mental. Quando a gente chega perto de quadros depressivos, a gente vai ver que está faltando esperança. Esperança de que a situação vai mudar. Né? A pessoa não está conseguindo ver. Então, aqui, ele coloca as pessoas em desespero como aquelas que merecem e precisam muito de compaixão. Eu preciso me colocar no lugar dela, o máximo que eu puder, sentir, sofrer junto com ela para ver como é que eu posso ajudar. Né? E aí ele continua. Ali aparece-te com a fantasia da ilusão em todos os que não se apercebem da sua condição de usufrutuários da terra. O que ele quer dizer com isso? Às vezes ele fala um pouquinho difícil. Muitas vezes nós vamos olhando para situações de vida em que nós estamos e vamos falar de alguém que vivencia privilégios. E a gente se ilude de que a vida material é a vida total. E não é, né? A vida material é só um pedacinho da nossa jornada. Mas se eu apostar que é tudo aqui, eu vou olhar para a política e vou me desesperar. Vou olhar para a política internacional e vou falar, nossa, acabou o mundo. Porque eu estou mirando só a matéria. Mas vamos pensar nas pessoas que vivem privilégios. Então ela vai usar dos bens materiais, da beleza física, do dinheiro, como se fosse a única coisa importante. É claro que isso é uma ilusão. E é claro que uma hora essa ilusão vai passar. E vai vir a desilusão. É uma palavra que a gente conhece bem, no sentido de saber que ela faz mal, né? Nossa, está desiludido. É um negócio que lembra muito o desespero. E por conta disso, a gente vê que tem uma pessoa ali precisando da nossa compaixão.
Porque sem a esperança, né, e desiludida, ela pode sentir, né, que não está valendo a pena a vida. E o nosso papel é mostrar para ela que sim, vale a pena. Não é possível isso. E aí ele continua. E mais além destaca-se nas chagas de aflição dos que despertam sob a responsabilidade do ouro e do poder. Então, quem tem dinheiro, ouro, né, ele coloca aqui, quem tem uma condição financeira privilegiada, né, abastada, e quem tem poder são pessoas que passam por grandes dificuldades de aflição, dos mais variados tipos, desde a possibilidade de se iludir, né, de que aquele bem te faz melhor do que os outros. Quantas vezes a gente não vê isso, né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem ali uma mensagem de um espírito que foi uma rainha. E ela fala, nossa, quanta ilusão. Porque como ela foi uma rainha na França, e era muito bem tratada, com tapete vermelho e tudo, literalmente, a hora que ela desencarna, não tem tapete vermelho, obviamente. A gente vai vendo, né, nos livros, nos vários romances que tem por aí, né, gente? Tem centenas de romances maravilhosos, muitos deles baseados em fatos reais, outros não, são romances criados e podem passar uma mensagem bacana também. Mas tem um monte que conta o quê? Quando a pessoa é bem recebida no plano espiritual, é aquela que muito se sacrificou, é aquela que muito ajudou. A gente olha para o Chico Xavier, a gente olha para esses grandes missionários, ou a gente vê os pequenos missionários que se sacrificam ali por uma família, por uma pessoa que é doente, uma pessoa que precisa de mais ajuda, de mais compaixão, e aí a gente vê ela voltando para o plano espiritual feliz, aliviada, porque cumpriu a sua função, né? Cumpriu a sua missão. A consciência tranquila é o que nos eleva. Então, o Espiritismo vai nos mostrando que não tem uma pessoa julgando o que eu estou fazendo. Ai, Silvia, você está fazendo certo, você está fazendo errado, no dia de hoje, no dia de amanhã. Não é isso. Quem me julga é minha própria consciência. Conforme eu vou entrando em paz com a minha consciência, porque eu sei que eu estou fazendo o que meu coração manda, e isso sempre tem a ver com perdão, fazer o bem, estudar e melhorar. É isso. Está aqui. Conforme eu consigo fazer isso, a minha consciência se alivia. E aí eu elevo. E aí eu vou atingindo um padrão vibratório maior, né? Não tem um julgamento. Então, a gente sabe que tudo que é muito fácil no mundo material pode nos iludir de que nós somos melhores do que os outros. Então, o que a gente sabe? As pessoas que vivenciam, né, a riqueza material e o poder, e se for os dois juntos, então, né? Porque aí a pessoa tem muita riqueza e tem muito poder, muito prestígio, é muito reconhecida, né? Pessoas públicas. Aí a gente sabe, ela vive grandes armadilhas, né? E ela pode escorregar e perder grandes oportunidades, né? Ela vem, ela encarna, né? Um rico encarna para fazer o bem, para conseguir passar pela dura prova da riqueza. A prova da pobreza também não é fácil, né? Ela também merece que a gente consiga não se revoltar e continuar desenvolvendo a nossa inteligência para melhorar as nossas condições. A prova da riqueza significa aproveitar as oportunidades de auxiliar materialmente também as pessoas. Olha quanta coisa para fazer. E a gente só vai fazer isso de coração se a gente tiver compaixão. Se a gente perceber que, poxa, tem pessoas que estão sofrendo e eu posso ajudar essas pessoas, eu posso me mobilizar em direção a elas. E aí o Emmanuel fala assim, ó, seja com quem for e seja onde for, compadece-te e ampara sempre. Então não importa se eu estou falando com pessoas mais velhas, com criança, não importa se eu estou falando com gente que é rica, com gente que é pobre, não importa a condição sexual das pessoas, é hétero, é gay, tanto faz. O importante é eu ficar com o meu coração aberto, apesar das minhas dores, para fazer o bem na medida que ele se aparecer ali na minha frente, uma oportunidade. E tem muitas oportunidades, desde o bem material até o bem moral. Tem muita gente em sofrimento ao nosso redor. Nós sabemos que estamos num momento de transformação do planeta. Então, transformação do planeta é mudança. Todo mundo aqui, eu acredito, já mudou de casa. Ou se não mudou, já acompanhou alguma mudança. Não é fácil, né? Uma coisa chata. É uma coisa que você se perde ali, é uma coisa que você vê um monte de sujeira. Então é isso que a gente está vivendo. A gente fica vendo a sujeira das pessoas. Mas faz parte do processo. Né? Melhor que essas sujeiras apareçam, né? Quando a gente vê, por exemplo, a pessoa foi denunciada ali, lá, isso vira notícia, porque ela está fazendo uma coisa muito ruim.
nem preciso citar o quê, né? Imagino que vocês já lembrem aí desse tipo de notícia. Melhor para ela ser denunciada e parar com seu crime do que ficar fazendo na surdina. A hora que ela desencarna, ela leva um susto, porque ela achou que não ia ser punida, mas ela vai ser punida pela própria consciência dela. E o plano espiritual, amigo e também aquele sofredor, está vendo tudo que a gente faz. E de alguma forma isso é um alívio, não é? Não existe segredo. O que eu sou é o que eu sou. É o que eu vibro ao meu redor. Quem tem um pouquinho de mediunidade ou quem está no plano espiritual me vê como um todo. Inclusive vê o meu passado e a minha potência futura. Então não tem segredo, não tem maquiagem. Tem só aquilo que a gente realmente é. E tem eu aproveitando o meu momento, né, para conseguir melhorar, ou tem eu perdendo tempo. É isso, assim, tem essas duas possibilidades. De modo geral, a gente sofre. Mas, quando eu estou aproveitando, eu sofro, mas eu também ajudo. Eu sofro, mas eu me melhoro. Eu sofro e quando vê, eu já não sou mais aquela pessoa de alguns anos atrás. Então, eu estou em processo de transformação. Mas ainda que eu queira não mudar, o tempo vai me mudando. Né? Tem uma frase até que eu falo bastante, que eu acho muito bonita, que resume bem isso, que é, não lembro mais de quem é. Deus não usa violência, usa o tempo. Não é isso? Então, o tempo vai curando as nossas dores. Mas o tempo também é um bem precioso nosso. Né? Porque se a gente aproveita ele, como é que a gente quer chegar lá no plano espiritual? Se vocês estão aqui, né? Vocês estão querendo se melhorar. E a gente quer chegar bem lá. A gente quer melhorar dos nossos sofrimentos, das nossas doenças, das nossas mágoas, das nossas aflições. Então, nos compadecemos dos outros. Lembrando que não sou só eu que sofro. E me colocar à disposição para ajudar vai ser um caminho que vai dar certo. Vai ser um caminho que vai me fazer melhor. Bom, aí o Emmanuel vai falar: observa que da própria natureza, em todos os lugares, a própria natureza é um apelo vivo à sua misericórdia, para que a vida alcance os fins a que se destina. E aqui ele dá um exemplo da natureza. Né? Para quem consegue ter esse convívio com a natureza, ele vai ser bem claro. A terra seca te roga a bênção da água refrescante, para que te possa doar os talentos do pão e da alegria. A árvore clama por teu devotamento, a fim de produzir quanto deve em teu próprio benefício. E o fruto verde espera por teu carinho, para não perecer em sua expectativa de maturação. Então, o Emmanuel vai lembrando para a gente que a nossa conexão com Deus também acontece via natureza. Nós precisamos da natureza para estarmos vivos, né? Sem ela, nós não conseguimos nem viver. Mas ela também precisa de nós, do nosso apoio. Tudo na obra divina ocorre em parceria. Por isso que a gente precisa aprender a conviver com as pessoas, aprender a compreender, aprender a se posicionar, aprender a calar, sobretudo aprender a perdoar. Porque no convívio é sempre na comunidade, não adianta eu me isolar. Às vezes a gente precisa de uma pausa e refletir um pouco sem ninguém por perto, isso é bom também. É para orar, né? Para se conectar, para organizar as ideias, porque a gente fica ouvindo um monte de ideias diferentes, tem hora que você fala, nossa, peraí, o que eu penso sobre tudo isso? Mas depois eu preciso voltar para a minha comunidade. É no convívio. É no convívio com as pessoas que eu me melhoro. Eu, isoladinha, não consigo nem me olhar direito no espelho. Né? Eu preciso do outro. O outro vai falando para mim como é que eu tô. Então a gente precisa do convívio. E isso é a mesma coisa em relação à natureza. E aí ele fala assim, ó, perdoa 1000 vezes antes de reprovar uma vez só, e penetrarás os altos segredos do bem. Então, a gente tem pensado nisso, né? O perdão tem que estar em dia. A gente tem que sair de casa e também entrar em casa com o perdão no bolso. Ou seja, eu sei que vão me magoar, eu sei que eu vou criar uma expectativa além do que as pessoas podem me oferecer, então eu preciso lembrar que eu tenho que perdoar. Não dá para estacionar. Ah, essa pessoa é tóxica, então vou me afastar e pronto, acabou. Dependendo do mal que nos fizerem, claro, às vezes a gente não consegue conviver muito de perto. Mas perdoar significa, eu não desejo mal para essa pessoa. E eu não fico lembrando o tempo todo o que aconteceu. Eu esqueço, eu deixo passar e deixo essa história se renovar. Esse é o perdão, a gente precisa dele. E aí, por último, ele fala assim, ó, recordemos em quantas ocasiões nós necessitamos da compaixão do próximo. Poxa, como é bom quando a gente não está bem, a gente precisa de ajuda, e alguém tem compaixão de nós e nos ajuda. E a gente consegue se reerguer.
para sanar os nossos erros e fazendo pelo bem dos outros aquilo que desejamos dos outros na preservação da nossa própria felicidade. Avançaremos para a vanguarda de luz sob o amparo de Deus. Claro que aqui não dá para a gente ficar comparando, porque às vezes a gente vai ficar comparando e a gente começa a julgar. Ai, não, eu tenho compaixão, só que essa pessoa, olha o que ela está fazendo. Eu não faço isso. Não é nesse sentido que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Não é isso. É lembrar quando eu não estou bem. Eu gosto que gritem comigo. Eu gosto que fiquem indiferentes a mim. Eu gosto que a pessoa fale assim, ai, se vira. Não vou te ajudar, não. Tá lá escrito não sei onde, você que resolva. Ou eu gosto que alguém tenha paciência e repita tudo de novo. Ou eu gosto que alguém me oriente, mesmo que eu já saiba. Só pelo carinho de ter a atenção de alguém. Então é isso. Que tipo de atitude eu gosto que tenham comigo? E que tipo de atitude eu não gosto de jeito nenhum? Ninguém gosta que gritem, né? Alguém gosta? Nossa, adoro que me gritem comigo dando uma bronca. Ninguém gosta disso. Então por que a gente faz isso com os outros? Essa é a pergunta, né? E ele fala: avançaremos para a vanguarda da luz sob o amparo de Deus, cuja infinita bondade encerra em nosso favor todas as bênçãos da compaixão imperecível. Então, lembrando, né? Sempre que eu me colocar em compaixão por alguém e agir por essa pessoa, vamos imaginar quantos espíritos do bem estão trabalhando ali junto conosco. Então, de repente, a gente está mal com as nossas questões, vivendo os nossos problemas, de repente aparece uma situação em que você pode ajudar. Naquele momento, vira uma chave. Então, vou brincar, tá frio, né? Mas vou fazer uma brincadeira. É como se, de repente, você ganhasse um cobertor. Está com frio, alguém te presta um casaco. Você respira aliviado. Porque a gente, nos nossos problemas, se a gente fica só ali, a gente fica na nossa viciação mental, assim, num certo círculo vicioso. Agora, quando eu ajudo alguém, eu lembro que eu sou útil também. E é justamente essa a nossa questão. A nossa encarnação, ela tem um motivo. Nos colocar, está lá no Livro dos Espíritos, nos colocar em condições de assumir a nossa parte na obra da criação. Então, Deus fez de um jeito que uma parte ele faz, outra parte são as pessoas, sabe? Deus ajuda a pessoa por meio de outra pessoa. Então, eu vou desenvolvendo isso em mim, conforme eu tenho compaixão, conforme eu consigo fazer o bem. Né? Para finalizar, eu trouxe uma frase, eu tenho alguns recadinhos, mas para finalizar, eu trouxe uma frase do livro Libertação, que é da série André Luiz, quinto ou sexto, e que resume um pouco, né, das várias possibilidades e, sobretudo, do esforço nosso. Então, essa frase fala assim, ó, a prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio, na direção do bem, é a alma da realização esperada. Então, todas essas coisas são fundamentais, né, gente? Então, a esperança é fundamental na nossa vida, a oração, a fé, esse entusiasmo, né? Ter clareza nas ideias, por que eu estou fazendo bem? Saber por que eu estou fazendo bem. Mas esse alto esforço de me melhorar, de ver uma situação, não gostar, mas peraí, deixa eu pensar de outra forma, sabe? Fazer uma mudança mesmo no olhar, isso é o caminho da nossa evolução espiritual. E a compaixão sempre vai dar certo nesse sentido, né? Porque aí eu paro de pensar um pouquinho em mim, me compadeço com a dor do outro, e aí nisso eu estou fazendo bem para mim mesmo. Né? Porque aí eu estou me vendo uma pessoa capaz de fazer o bem, que nós todos somos, né? Bom, então vamos encerrar a noite de hoje. Peço, né, para quem se sentir à vontade, fechar os olhos, quiser se conectar aqui junto comigo, numa oração, direcionando o nosso pensamento para o mais alto, respirando fundo e buscando achar dentro de nós o melhor, nosso melhor padrão vibratório, o meu melhor estado de alma. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de refletirmos juntos sobre aquilo que estamos entendendo da tua obra. Mas pedimos, Senhor, força para colocar em prática tão belas lições, que possamos nos compadecer, que possamos fazer o bem, que possamos nos conectar contigo, Senhor. Que assim seja.
O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e/ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, esta rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.